Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé, para lermos a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler o verso 9 e 10. Segundo Coríntios 12, verso 9 e 10. Nos ensina a palavra do Senhor. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Senhor Deus, te glorificamos por tua presença, por esta graça maravilhosa que nos alcançou. Te glorificamos pelas bênçãos recebidas no dia de hoje, dia de abundante graça nas nossas vidas. A bênção que o Senhor nos deu na ceia, pela manhã, na escola bíblica. Estamos diante de Ti cheios de gratidão a Ti, porque o Senhor nos tem abençoado maravilhosamente. Continue operando, glorificando o Teu nome, fala aos nossos corações, oramos em nome de Jesus. Podem sentar. O apóstolo Paulo, ele fala dessa graça, dizendo: a minha graça, o Senhor dizendo a ele: a minha graça te basta. E ele relata isso na carta aos Coríntios. E de que Paulo estava falando? Ele estava passando por um momento difícil na sua vida, e ele diz que havia orado ao Senhor 3 vezes por alguma coisa que o incomodava muito, e que ele chamou de um espinho na carne. Não preciso dizer para ninguém o como um espinho incomoda e machuca. E ele disse: 3 vezes eu orei ao Senhor, para o Senhor me dar um livramento dessa situação, e o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. O que o Senhor estava dizendo para Paulo? Estava rememorando o que a Paulo? Que graça é essa? A graça, hoje nós lemos aqui de manhã, na ceia, a situação que Paulo vivia antes de se converter, como perseguidor da igreja, entrando pelas casas, açoitando, lançando os convertidos no cárcere. E de repente esse homem vai num caminho onde ele estava se dirigindo a Damasco para perseguir os servos de Deus, e muitos deles já tinham ido para Damasco fugindo da perseguição em Jerusalém. E no caminho um resplendor de luz do céu brilha, ele cai por terra e ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és? Eu sou Jesus. E aí acontece uma coisa maravilhosa, porque a vida daquele homem é totalmente transformada a partir daquele encontro. Não foi alguém que foi fazer um curso, foi fazer um seminário, ou foi, digamos assim, catequizado por alguém, não. Foi um homem inimigo da cruz de Cristo, como ele diz. Ele se sentia o maior inimigo da cruz de Cristo, e de repente o Senhor o alcança
e o transforma, sem que ele pedisse, sem que ele quisesse, sem que ele buscasse. Ele era inimigo, ele tinha ódio da igreja, ódio dos cristãos, e ele tem uma experiência com o Senhor, e o que ele sabia é que ele foi transformado pelo poder de Deus. Não foi ele, não foi a bondade dele, as qualidades dele, a inteligência dele. Paulo não entrou com nada na salvação dele, foi zero. Não, mas Paulo acreditava em Jesus. Não, ele não acreditava em Jesus. Foi zero, nada, nada. Um homem cheio de ódio, de amargura, de zelo religioso, mas na sua ignorância. E ele ouve uma voz, e o Senhor diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Se a sua luta é inglória, é impossível. E aprove o Senhor salvá-lo, e ele testemunha disso. O Senhor salvou o principal dos pecadores. Isso é a graça de Jesus. Tem muita gente que, quando fala da graça, confunde a graça, porque acha que a graça é uma bondade, né, de um Deus que tolera tudo. Não, a graça não é isso. A graça, ela é transformadora. O salmista diz assim: contigo está o perdão para que sejas temido. Quem verdadeiramente foi perdoado sabe o que é a graça, porque quem foi perdoado não quer mais voltar para as trevas, não quer mais o pecado, porque nada pode se comparar o que esta graça faz na vida do homem. Essa graça, ela redime, ela tira a angústia, ela tira o peso do pecado, ela transforma, ela faz do homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa graça faz o homem poder dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E essa graça é tão maravilhosa que mesmo nos momentos mais difíceis, que é o que Paulo fala aqui, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. É quando eu sou fraco, é que eu sinto o quão o poder de Deus é maravilhoso. O apóstolo Paulo, depois de convertido, ele não vai dizer: eu sou um grande homem, eu sou um homem extraordinário, eu sou um grande apóstolo. Não, ele vai falar da sua necessidade, ele vai falar da sua fraqueza, da sua limitação. Sabem por quê? Porque a graça que nos salvou, o poder de Deus que se revelou naquele momento onde conhecemos a graça que nós não merecíamos, não fizemos nada para o Senhor nos encontrar e mudar a nossa vida, mas quando o Senhor revelou a sua graça, essa graça foi acompanhada do poder de Deus. Nós não éramos nada, nós não tínhamos condição de nos tornarmos alguma coisa boa, mas o poder de Deus, a graça, o amor de Deus, ele se revela com a sua palavra, que é palavra de poder. Quando o Senhor falou com Paulo, com Saulo, aquele que ficou conhecido como apóstolo Paulo, a palavra de Deus transformou a vida daquele homem. Quando ele ouviu a voz do Senhor: eu sou Jesus, se revelando a ele, não era mais alguém me falou, eu ouvi dizer, não, ele falou comigo. Ele me mostrou a minha miséria. Duro é para ti a sua teimosia, a sua incredulidade. E aí o amor de Deus se revela, mas se revela transformando a vida do homem. Agora, entra na cidade e lá você vai ouvir o que lhe convém fazer, porque você vai viver dessa voz. Não é a experiência de quem ouviu a voz um dia, não. Não, eu vou continuar falando, eu vou continuar dirigindo a sua vida. Isso vai ser uma marca na vida dele, constantemente vivendo das revelações,
vivendo da orientação do Senhor, da direção do Senhor, porque esta é a graça. Você está lá num momento difícil, talvez fosse uma enfermidade, não se sabe que espinho era esse, e você está orando a Deus, mas o poder de Deus está presente, continua presente. Não, não vou te curar, não vou te libertar do que você está me pedindo, mas estou falando com você, eu estou vivo, você está me vendo. É isso que é a graça, é quando você sabe que você nunca mais estará sozinho. Na fraqueza, na sua dificuldade, ele fala aqui, nas prisões, nas perseguições, é a minha fraqueza, é a minha limitação, são as minhas lutas. Ele não está falando aqui de fraqueza de pecado, ele faz uma menção que ele estava sendo vencido pelo pecado. Não, a fraqueza é a fraqueza do homem, são os meus limites, é a minha incapacidade, é o meu sofrimento, mas o Senhor está presente. Olha, no meio, eu estou orando a Deus, e Ele está dizendo, não, não vou te curar, não, nisso daqui eu não vou te libertar, não, você vai viver essa luta. Aí você olha assim, mas o Senhor está comigo, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está falando comigo. Ontem mesmo eu atendi uma irmã aqui, o Senhor tinha dado um dom, dizendo que ela ia passar por uma grande prova, o dom me foi entregue no meio da semana, na vida material, na vida secular, negócios dela, e que aquilo ali ia afetar a vida espiritual dela. Eu chamei, disse, vem cá, quero orar com você, o Senhor deu esse dom, assim, pastor, chegou ontem, essa aflição chegou ontem, e foi muito ruim o que eu ouvi. Eu disse, mas o maravilhoso é que esse Deus eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele se importa com você. Ele não falou que você não ia passar por isso, não. Ele falou que você vai passar por isso. Mas Ele está te alertando para isso não afetar sua vida espiritual, sua comunhão com Ele. O Senhor podia ter dado um dom e dizer assim, vou livrar minha filha desse problema. Não, fazia parte. Ela tinha de passar por esse problema, mas o Senhor estava mostrando o amor, o zelo. Eu não estou te abandonando. Tem poder na sua vida. Que poder? O poder porque você encontrou um Jesus vivo, um Senhor que abriu os céus para você. Você vê isso na vida de Estevão. Falamos aqui, Estevão, o primeiro mártir da igreja, mas antes de ser apedrejado, não foi no apedrejamento, não, foi antes, ele olhou para o alto e disse, eis que vejo os céus abertos. O Senhor não podia ter livrado Estevão do apedrejamento? Podia. Deus podia ter livrado Jesus da cruz do Calvário? Podia. Mas o Senhor permitiu a morte de Estevão. Mas eu pergunto, e a graça estava presente? Ou não? Estava ou não? O poder de Deus estava presente ou não? Aqueles que estavam matando Estevão, acharam que Estevão estava sendo derrotado. Mas Estevão naquela hora, era mais do que vencedor em Cristo Jesus. E Estevão, o céu não se abriu para ele na hora da morte, não. A vida de Estevão era um céu aberto. Porque aquele que encontrou Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nós temos acesso a Deus, nós temos comunhão com o Senhor. Você pode estar em luta, você pode estar passando por provação, mas você está falando e Ele está te ouvindo. Você está falando e Ele está te respondendo. E Ele não nos desampara. É por isso que Paulo chega no final da sua vida e não está ali como um derrotado. Também ia morrer. E o Império Romano podia pensar, estamos vencendo esse povo. Mas aquela igreja, nem as portas do inferno prevaleceram contra ela. Porque era uma igreja vencedora. Sofrida, mas o poder de Deus estava presente na vida daquela igreja. O poder de Deus está presente na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se está, essa graça basta.
Quem merece ouvir a voz de Deus? Quem merece esse cuidado? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todo o universo, cuidar de você, se importar com você, falar com você. Quem somos nós? Isso é o mais maravilhoso que nós temos. O mais maravilhoso no Evangelho: Jesus cura? Cura. Tem sinais? Tem. Na época dos apóstolos tinha muitos sinais, mas tinha luta, tinha lágrimas, tinha sofrimento, tinha gente enferma, teve gente que não foi curada, teve, mas a graça era uma abundante graça, a graça de um Jesus que se revelou ao homem, de um Jesus que perdoou os inimigos da cruz de Cristo, que éramos nós também. E essa graça que nós temos, porque só o poder de Deus pode pegar uma criatura miserável, pecadora, e o salário do pecado é a morte, e dizer para Deus que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus nos deu vida, pelo seu poder, Ele nos deu vida, e vida em abundância. Essa é a graça, esse é o verdadeiro poder de Deus, esse é o maior milagre que Deus operou. Deus amou o mundo de tal maneira que curou fulano e ciclano, que abriu uma porta de emprego para fulano, que tirou o espinho da carne de Beltrano. Não, Deus amou de tal maneira que deu vida eterna. Deu Jesus, porque Jesus é a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é Jesus, é a vida. Amém? Paulo podia se alegrar, e falou disso, né? No meio das lutas, das perseguições, o que importa é percorrer a carreira com alegria, com todas as lutas, mas cheio de alegria, porque nada me separará do amor que há em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a espada, nem a morte, nem nenhuma criatura, nada me separará deste amor que me alcançou e que transformou a minha vida. Amém? Vamos cantar o louvor?